Prontinho aí? Então vamos lá. Aula 5, né? Relacionamentos. Essa aula aí é uma aula que nós já demos início nela no primeiro módulo, né? Segundo módulo, na verdade. Já falamos um pouquinho sobre ela quando a gente tratou acerca de casamento, né? Falamos sobre casamento, falamos sobre adultério, né? Falamos sobre tudo isso daí. Não está conseguindo abrir o seu? Não, a internet está ligada, não. Aí no caso que você não está conseguindo baixar, né? Qualquer coisa eu mando para você? Ou ele manda para você? Eu mando. Não. Ou ele manda para ela. Então, eu fiz uma apostila no segundo módulo que falava sobre casos de adultério, casamento. O que leva a pessoa a poder se divorciar, né? Então a gente falou extensamente sobre isso, né? Mostramos os textos, Mateus 19, 1 Coríntios capítulo 7, falamos extensamente sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre nível de relacionamento, tá? Como eu sempre digo, né? Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de namoro, essas coisas, não existe uma regra na Bíblia com relação a isso. Não existe regra, não, existem princípios. Por exemplo, tem alguma coisa na Bíblia que fala que é proibido eu me relacionar com alguém que acabou de se converter? Não tem nada disso na Bíblia. Mas a gente trabalha com princípios, tá? Então são princípios que vai nos nortear. Esses princípios aí sim tem textos que falam sobre isso, a gente vê exemplos que falam sobre isso, né? Mas a gente não trabalha com regras. A única regra mesmo vamos colocar assim, que está na Bíblia de verdade com relação a julgo desigual, né? Mas até com relação a julgo desigual, a gente vai ver hoje que tem gente que escapa nessa regra e acaba dando certo. Mas não é o fato dessa pessoa conseguir escapar à regra que ela está certa. É que aconteceu de dar certo, mas não significa que este é o certo. Vamos lá. Todo relacionamento cristão ele tem que ter como base o reino de Deus. Muitas pessoas querem entrar em um namoro, mas quebrando vários princípios bíblicos da sua santidade e da sua palavra. Nós vimos nas aulas anteriores que existe um princípio bíblico que é o julgo desigual, onde devemos nos guardar de entrar em relacionamentos onde o outro não tem os mesmos princípios que nós. Aí tem um texto aqui de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que vai dizer assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Isso aí é uma regra que vem desde lá do Antigo Testamento. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Então você vê aqui uma regra, né? Esta regra, você percebe que tem gente que namora com pessoas que não são cristãos. Com certeza você conhece pessoas dessa vibe aí. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho duas companhias de avião. Uma companhia de avião, ela viaja até a Europa e dos 100 voos que acontecem, 90 caem, tá? E a gente tem uma outra companhia de avião que vai para a Europa. Dos 100 voos que acontecem, apenas um cai. Qual deles você iria aceitar aí? O segundo, porque a probabilidade é bem menor, né? Então, é a mesmíssima coisa. Tem pessoas que entram em julgo desigual, mas das que entram, um consegue escapar, o camarada vai lá e acaba entrando para a igreja. Mas existe a outra probabilidade, né? Que é que 90% não dá certo. Então eu conheço relacionamentos que a menina vai lá se relaciona com um camarada que é do mundo, e essa pessoa que é do mundo, depois de muita luta, muita oração, ele acaba entrando para a igreja. Aí ela acaba se firmando também junto com ele. Mas existem casos em que ele não é cristão e continua não sendo cristão da vida. E aí todo o potencial dela vai diminuindo, né? Então, o caso de julgo desigual que acaba não dando certo é de 90%. Fora outras coisas que a gente vai colocar aqui. Então vamos lá, ó.
Uma outra coisa muito importante também é sobre o momento de se entrar em um relacionamento. Acreditamos que quando a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, ela precisa primeiro buscar a Deus, se encher do Espírito Santo e aprender mais da palavra. Se firmar em um GPS, para depois sim, uma vez estando bem com Deus e com ela mesma, esperar o momento certo de se relacionar. Aí tem um texto de Cânticos 8:4, fala assim, ó: Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão amor até que este o queira. Então, quando a pessoa ela entra para a igreja, esse é um princípio que eu gosto muito de ensinar. Quando ela entra para a igreja, ela não está totalmente liberta. Todos nós estamos num processo de santificação. A gente viu na aula passada que é um processo, né? Você passa pelo átrio, depois você vai pelo santo, depois pelo santo dos santos. Nego que acabou de se converter, ele nem no átrio está, ele está passando pela porta ainda. Mas aí, como é carne nova no pedaço, né? Às vezes é uma pessoa legal, que tem pessoas que são legais, são boa praça, mas na hora de relacionar não é tão boa assim. Já viu pessoas assim que são ótimos amigos, mas são péssimos em namoro, né? Então, às vezes a pessoa está na igreja, uma ótima pessoa, é legal pra caramba, né? Mas aí você precisa primeiro conhecer. Só que antes do processo de conhecer, tem o processo de estar bem com Deus também. Então, este processo de estar bem com Deus é que é o problema. Por quê? Porque a pessoa acaba de entrar na igreja, às vezes por motivações erradas. Entra na igreja por causa de mulher, porque a igreja tem muita mulher, o pessoal acha que é festa, né? Então entra na igreja por motivações erradas, não se compromete com nada, às vezes vai no GPS porque tá lá, porque tem menina pra caramba, ou porque é o grupo de amigos. Não está firmado em Deus, está firmado nas pessoas, está firmado no coleguismo, está firmado por causa de colegas, amizades, ou então porque está paquerando alguém. E aí as motivações de estar no corpo de Cristo já são erradas, são motivações carnais, né? Essas pessoas que são motivadas por carnalidade não vão buscar a Deus, né? Ao não buscarem a Deus, elas estão ali em busca de alguém. Começam os flertes, começa o dar molezinha aqui, dar molezinha ali. E aí aquela pessoa desavisada pensa que é de Deus, porque está na igreja. Não está na igreja, está de Deus. Não está aqui, está de Deus. Como se não houvesse nunca joio no meio do trigo. Só tem trigo. E não. Também tem aqueles infiltrados. Tem um monte de gente que está ali por oba-oba. Tem gente que está ali por Maria vai com as outras. Todas as igrejas são assim. Todas elas, né? E aí a pessoa desavisada, só porque está ali, só porque está levantando a mão, né? Ou porque está chorando, aí acha que aquela pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não é. Qual é o primeiro passo? É dar fruto. Quando começa a dar fruto é que você entende que aquela pessoa, né, tem um potencial para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E por consequência, pode sim ser um futuro parceiro. Então qual é o primeiro momento que a gente tem que ter? O primeiro momento que a gente tem que observar é se aquela pessoa está começando a dar fruto. Porque as pessoas vêm para a igreja, não está totalmente liberta, está cheia de vício, né? Bebe, xinga, né? Tá cheio de mazelas do velho homem, cheio de coisa do relacionamento anterior. Começa a julgar um próximo relacionamento baseado nas tristezas que ela teve no passado. Então tudo isso não precisa ser limpo, tudo isso não precisa ser lavado, né? Ou seja, está cheio de coisas ainda do velho homem. Está apto para entrar num relacionamento com Deus? Aí é que eu falo, não existe uma regra, mas existem princípios. E se a gente trabalhar dentro desses princípios, a probabilidade de dar errado é menor. Por quê? Porque está sendo colocado ali parâmetros, que são princípios bíblicos. E não os outros princípios que eu vou colocar daqui a pouco. Existem princípios bíblicos que você deve nortear. E existem princípios que você não deve nortear, é que a maioria norteia. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, esse namoro é de Deus para mim? Primeiro passo, né? Vocês são amigos? Uma boa base para um relacionamento é a amizade. Pessoas que se conhecem e pelo convívio elas passam a gostar um do outro. Afinal, ninguém quer namorar um estranho. Então, qual é o primeiro passo? É conhecer.
É saber se aquela pessoa realmente, né, tem os mesmos princípios que você, se aquela pessoa ela realmente tem as mesmas afinidades que você. Porque você imagina alguém que gosta de sair direto, mas o outro não gosta de sair, é mais caseiro. Não vai dar certo. E não dá mesmo, né? A não ser que um venha se anular por causa do outro. No início até dá certo, porque na paixão todo mundo se anula. Mas daqui a pouco começa o relacionamento a entrar num nível aonde aquela paixão acaba diminuindo e aí começa a vir a realidade. Os defeitos começam a aparecer, as pessoas começam a enxergar coisas que lá no início não enxergavam. Tá? E aí é preciso o quê? Ser amigo primeiro, conhecer, né? Conversar, dialogar. Né? Muitas pessoas, ao começarem a dialogar, elas não dialogam para ser amigo, já dialoga para querer ter algo com aquela pessoa. O que acontece? Quando não tem, o que ela faz? Se afasta. Ou seja, o interesse não é apenas ser irmão em Cristo, é um interesse maior, e é só aquilo. E isso está errado, gente. Imagina lá, qual é o seu nome? Esqueci. Larissa. Imagina, a Larissa é minha aluna, está aqui, tal, é uma irmã em Cristo. Eu não tenho muita intimidade com ela. Mas vamos supor que nós fôssemos do mesmo GPS. Ela é minha irmã em Cristo. Aí eu começo a me interessar por ela e começo, né? Oi, bom dia, e aí? Né? Aí ela não me dá bola. Aí só porque ela não me dá bola eu vou deixar de falar com ela? Eu vou deixar de ser irmão em Cristo dela? Eu vou deixar de ajudar ou orar por ela? Claro que não, gente. Então, o que vai fazer com que eu venha me prender a ela como irmão em Cristo? A amizade. Agora, se eu me aproximo dela, ela não quer nada comigo, tu também não sai fora, não quer nada contigo não, a gente vai fazer. Isso demonstra que eu realmente não a amo em Cristo, só queria ter interesses carnais com ela. E muitas pessoas fazem isso. Então, qual é o primeiro princípio? É a amizade. A gente precisa procurar, buscar a amizade em Cristo. Porque se a gente colocar o relacionamento na frente do amor que eu tenho que ter um para com o outro, então a minha aproximação é 100% carnal. 100% carnal. Eu só vou olhar a pessoa pela carnalidade, eu só vou olhar a pessoa pelo corpo, ou pelo que eu posso tirar dela. A partir do momento que a pessoa fecha a porta, então perde-se o interesse por aquela pessoa. Isso é corpo de Cristo? Claro que não. Claro que não. Né? Então, isso se chama maturidade. Estamos buscando os princípios bíblicos. Vamos lá. Esse relacionamento traz paz para você e para seus líderes. Então tem que haver paz, gente. Depois você vai lendo, eu vou resumir o texto aqui, né? Porque eu leio o texto e depois vou ter que falar de novo. Então, assim, o relacionamento traz paz. Agora, cuidado com essa paz. Porque tem aquelas pessoas que têm uma falsa paz. Está namorando com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Ah, mas eu estou com uma paz no meu coração. Então não é assim. Essa paz ela tem que ser a paz com todos. O seu líder tem que ter paz. Né? As pessoas que estão ao seu redor têm que ter paz. Porque uma coisa que eu aprendi, gente. É impossível. Você tem 50 amigos. 49 falar que não é de Deus. É impossível todas as pessoas que te amam ter uma opinião em uníssona e só você tá certo e todo mundo tá errado. Não dá. É impossível dos 50, 49 ter ciúme, 49 não torcer por você, 49 não querer seu bem. Eu não acredito nisso. Então quando você vê uma maioria de pessoas falando, cuidado, não sei, aquela pessoa ali tem aquela história assim, assado, acho melhor você, né, esperar mais um pouco, orar mais um pouco. Só que as pessoas não querem orar, elas são ansiosas. Elas querem tudo para ontem, querem tudo para já. Não querem ficar fora, né, do grupinho, porque tem um grupinho do namoro e um grupinho de solteiros, né? Não quer ficar fora do grupinho. Todo mundo dos amiguinhos começou a namorar, não, agora tem que namorar também, que conversa é essa, né? Aí vai lá e se arrebenta. E tá todo mundo falando que não. Só que tem uma coisa que se chama, que a Bíblia ela reprova, que é o que? O orgulho.
E esse é um problema sério, porque a pessoa vai lá e briga com o pai, briga com a mãe, briga com o líder, briga com o amigo, briga com não sei o quê. O que ela vai dizer? Cara, eu tenho que estar certo. Eu tenho que estar. Eu tenho que provar para todo mundo que esse relacionamento vai dar certo. E aí é onde ela quebra a cara. Por quê? Porque ela quer mostrar que o intuito dela, o intuito não, a intenção dela, né? A escolha dela estava certa. E aí às vezes ela engole um monte de coisa, às vezes ela se anula por causa de um relacionamento que ela quer provar para todo mundo que estava todo mundo errado e ela estava certa. E isso acontece por demais. Aí acaba depois tendo que casar. No casamento acaba entrando numa escravidão eterna. Porque no fundo ela só quis mostrar para os outros que ela estava certa. E que estava todo mundo errado. Na frente de todo mundo era só risos e alegria. Mas lá dentro ela sabe que está errado. Né? Então às vezes a gente quer fazer as coisas, né? E essa paz que às vezes a gente tem não é aquela paz verdadeira, que no fundo não é aquilo que a gente queria, mas é isso que tem, então vamos embora, né? Então é isso que eu quis e eu não quero dar o braço a torcer, então vamos lá. E começa a se afastar daquelas pessoas que começam a criticar ela. Quem critica, quem cobra, quem tenta corrigir em amor, se torna uma pessoa chata. Uma pessoa que vai atrasar os planos dela. Aí ela começa a afastar. Começa a sair de perto e começa a buscar colegas que simplesmente bate palma para tudo que ela faz. Então é assim que é. Terceiro, melhor dizendo, né? O amor de vocês os aproximam de Deus, né? Ou seja, o relacionamento é um relacionamento em que os dois estão buscando mais a Deus, estagnou ou atrasou? Porque se estagna, tem alguma coisa errada. Você estava bem com Deus, buscando, orando, jejuando, papapá, assim, trabalhando no corpo de Cristo, papapá. Aí começou a namorar. Agora é sexta-feira, agora é isso aqui. No sábado eu vou viajar com fulana. Que já está errado, ficar viajando os dois juntos, solteiro, né? Já está errado. Não sei o quê. Né? Daqui a pouco, aí sai, lá, fulana saiu do grupo. Ó, já começa, fulana saiu do grupo. Aí saiu do outro grupo, porque eu não estou tendo mais tempo, né? É muito trabalho. Não é nada disso, mas tem tempo para namorar, não tem tempo para buscar o Senhor. Conversa fiada. É porque a pessoa já está começando a se esfriar na fé. Começou a se esfriar. Porque começou a pensar agora, não é porque é casamento, não é porque é noivado, é porque eu estou fazendo os planos. Aí 90% do tempo agora é voltado para aquilo dali. E você se lembra muito bem que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, né, que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. As pessoas estavam casando-se, dando-se em casamento. O que está falando? Pessoas preocupadas, né, com as coisas dessa terra, envolvidas em sentimentos e esquecendo dele. Quando ele veio, pegou todo mundo de surpresa. Então isso é uma coisa que não vai acabar tão cedo, né? Ou seja, pessoas que trocam o relacionamento com Deus para um relacionamento amoroso. Vamos ver aqui, ó. Esse relacionamento aconteceu naturalmente, ou seja, é um relacionamento, é um amor que foi Deus quem proporcionou, foi Deus quem dirigiu, porque eu não acredito que Deus ele escolhe uma pessoa para você, assim, aquela pessoa Deus escolheu, ela nasceu para você. Eu não acredito nisso não, porque se a pessoa se desviar, eu vou ficar solteira da vida, não pode, né? Que Deus respeita o livre-arbítrio, né? Mas eu acredito que Deus ele aproxima pessoas com o mesmo perfil. Pessoas do mesmo perfil, ele aproxima. E aí ele vai montando, né, vai fazendo com que as coisas aconteçam naturalmente. Agora, quando você força a barra, aí é que é o problema. O que não pode é forçar a barra. É Deus que está trabalhando naturalmente. As coisas estão fluindo, né? As coisas estão... A história está ocorrendo ao seu favor, porque tem gente que monta a história, né? Tem gente que se ilude, ela acha que é uma coisa e não é. Ai Deus, que essa pessoa vá de vestido vermelho, por coincidência ela foi de vestido vermelho, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E não é, às vezes não é, você que está montando a história e está achando que Deus está montando.
Com esses sinaizinhos aí, bobo. Né? E se for 3 vestidos vermelhos, são 3 para você? Né? Então, deixa as coisas agirem naturalmente. Né? Passe a confiar mais em Deus. Né? Espere o momento oportuno. E claro, né? Não é para você ficar deitado na rede tomando suco de laranja esperando a coisa acontecer. Vai tomar a sua atitude, mas que essa atitude não venha a ser uma forçação de barra. Não venha a ser uma coisa que venha querer fazer tudo de uma maneira forçada. Não. Tome as atitudes, mas que deixe Deus agir, deixa Deus trabalhar, tá? Geralmente usa-se, né? Estou esperando em Deus, né? Usa-se esse shalom, né? Estou esperando em Deus, né? Mas o esperar em Deus, muita gente confunde e fica paralisado, né? Não. Esperar em Deus é agir com sabedoria, né? Esperar em Deus é esperar o momento certo. Exatamente. Né? Esperar o momento certo. Você vai agir com sabedoria. Sim. Esperar em Deus não é você ficar sentado esperando. Exatamente. Esperar em Deus é você estar vendo Deus trabalhando e você está esperando o momento certo. Observando, por exemplo, eu posso estar gostando de alguém, mas eu estou esperando todos os passo a passos em Deus. Quem falou isso foi aquele pastor Nelson, né? Que o pastor Nelson, que é do movimento Escolhi Esperar. Aí ele falou que essa expressão esperar em Deus, as pessoas entendem errado. Que é só ficar aqui de braços cruzados esperando. Estou esperando em Deus como se tivesse alguém, né? E não é assim. Esperar em Deus é no sentido de que tudo que eu faço de acordo com a vontade de Deus. Isso é esperar em Deus. Né? Porque senão eu vou ficar esperando em Deus aqui, outro vai ficar esperando em Deus lá, eu vou ficar esperando, né? E embora, né? Vai ficar daqui a pouco, eu estou esperando em Deus, né? Não vai não. E não é se esperar em Deus. Esperar é eu trabalhar em Deus, é eu fazer as coisas em Deus, né? Já faz 78 anos. Oi? Já faz 78 anos. 78 anos que estou esperando em Deus. Aquela caveirinha sentada lá esperando em Deus. Mas não é esperar, ficar sentado aguardando as coisas acontecerem e caindo do céu. É você ver tudo que está acontecendo é em Deus. É aguardar, é esperar. É no sentido de não se afobar. É no sentido de fazer as coisas segundo os princípios de Deus. Isso ele explicou uma vez. Tá. Olha aí que legal. Ó, ponto 5. O amor de vocês é mais importante que a beleza? Então, o que é mais importante? A beleza ou a pessoa? Claro que no primeiro momento, a expressão facial, né, o perfume, a roupa, tudo isso vai atrair de primeiro momento. Só que isso é de primeiro momento. Ajuda um pouquinho só. Só um pouquinho. A Bíblia, gente, ela não trabalha com relação à beleza. Não trabalha. A Bíblia não fala assim, mulher bonita tem que namorar, casar com um bonito. A Bíblia não fala isso. Mulher tem que ganhar 5 mil, homem ganhar 7 mil. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não trabalha com princípios de financeiros e nem com princípios de beleza. A Bíblia trabalha com princípios de mulher submissa, ou seja, uma mulher que tem virtudes também, e homens que amam a mulher como Cristo amou a igreja. É a única coisa que a Bíblia fala. E os outros princípios que a gente está trabalhando aqui. Agora, beleza, a Bíblia não fala, e nem questões financeiras também, a Bíblia não fala. Tá? Então, o que é mais importante? Porque se a pessoa, ela claro, existe atração, não sou nenhum bobo, tá? Existe atração. Mas se aquilo é prioridade, tem 2 problemas aí. Primeiro, você não está amando a pessoa, você está amando o estereótipo da pessoa. E o estereótipo um dia vai acabar. Tá? E o segundo problema é que se a pessoa ela sofreu algum acidente, todo mundo está passivo a isso. Caramba, parece até uma nave alienígena. Se a pessoa ela sofreu um acidente, o que acontece? Vai se divorciar porque sofreu um acidente? Eu conheço o caso de um casal lá no Rio, que eles casaram, foram para a lua de mel, e na volta para casa da lua de mel tiveram um acidente de carro e ela ficou paralítica. E aí, vai divorciar? E o amor, cadê?
né? Ele não se divorciou, ficou cuidando dela, porque havia amor. Então a Bíblia, ela prioriza não é a beleza, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas ela prioriza o quê? O amor. Tem que haver amor. Tá? Então, a gente não sabe, a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode... Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente não pode fechar os olhos e dizer que isso nunca vai acontecer. A gente pode ver pessoas, por exemplo, lá no Rio, tinha uma vizinha lá que quando eu saía, deixava a chave com ela, e quando minha mãe chegava, entregava a chave para ela, né? O que aconteceu? Ela já tinha um problema, e ela pegou Covid, e ela morreu. Assim, ó, tava cheio, já tinha um problema, mas esse problema não interferia em nada com ela. Mas aí o Covid potencializou essa doença, ela acabou falecendo. Quando eu cheguei aqui em Lages, 2 dias depois fiquei sabendo que ela estava morta. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, se a pessoa ela vai sendo atraída pela beleza, a beleza uma hora vai acabar. Isso daí todo mundo sabe, né? Vocês sabem que a gente envelhece, né? Tem a gente que não acredita que a gente envelhece. Acredita que a gente vai ficar sempre novinho resto da vida, nunca vai ter problema na coluna, né? Vai ter problema de ouvido, ou vai ter que usar um óculos, começar a enxergar melhor, né? Nunca ninguém, né? Hoje, a nossa geração de hoje, ela acha que vai ficar eternamente jovem, né? É o síndrome de Peter Pan, que os psicólogos estão dizendo isso. Inclusive, eu acho que já até falei para vocês, né? Que já estão querendo aumentar aumentar a idade para as pessoas que a faixa etária, né? Criança, pré-adolescente, adolescente, já estão colocando já adolescência até os 18, 19 anos. Por quê? A mentalidade está difícil para amadurecer, a galera, está muito difícil, né? Você vê gente com 50 anos postando fotinho de cachorrinho. 50 anos de idade, 45, pelo amor de Deus. Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. As pessoas não estão... A idade está passando e a mentalidade estagnou. Estagnou naquela idade ali. Não cresce, não amadurece, né? E aí acaba tendo esse problema. Essa geração, se ela não entrar nos princípios bíblicos, ela vai acabar passando por um problema muito sério, que já é o que já está acontecendo, que é a maior doença, né, que está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo, que é a depressão. Concorrência. O que causa a depressão? A pessoa ela é vista e a outra não. A pessoa é popular e a outra não. A pessoa tem um corpo e a outra não. A pessoa ela é bajulada e a outra não. Então, as pessoas estão entrando em depressão por causa disso. Porque elas estão se sentindo o quê? Rejeitadas. E não é isso, isso é ilusão. Ilusão de rede social. Ilusão de rede social. Onde todo mundo é feliz. Tem até um documentário que saiu da Netflix, só que a Netflix é hipócrita, né? Elas falam mal das outras redes sociais, mas é a mesma coisa. Que Face, YouTube, Instagram, elas usam, né, desse artifício do marketing pessoal para querer promover a imagem, e a cada dia mais todo mundo quer fazer a propaganda da sua imagem como se fosse uma vitrine. E ninguém vai colocar na vitrine coisas ruins da vida, apenas coisas boas. Só que isso vicia, isso gera comparação, isso gera depressão. Porque na vida real a gente sabe que não é assim. Essa necessidade de exposição excessiva, assim, não é uma falta de autoafirmação, de autoconfiança? Claro, com certeza. Com certeza. Gente, olha só, lá no Instagram, eu posto uma foto, duas fotos, bem pouco, só época assim de aniversário, coisa assim. Mas no Instagram eu posto uma coisa por dia, 1 ou 2 no máximo, e nem mexo naquilo dali. O pessoal reclama assim, nem me adiciona, mas eu não trabalho ali para ficar, né? Não tem esse negócio. Eu trabalho uma vez só, vou lá, posto, acabou. Eu uso o Instagram para anunciar o reino, é para isso que eu faço. Porque se eu começar, gente, a ficar olhando um por um, vendo o que o outro faz, até eu posso acabar sendo sujeito a ficar triste.
porque um saiu para comer lanche e não me chamou. Porque fulano está lá contente, feliz, porque está viajando e eu não estou viajando. Então, claro que se olhar, eu não vou ficar chorando. Ele não me chamou, eu não vou fazer isso. Porque se eu quiser sair, eu chamo 2 ou 3 e vou sair. Né? Mas se eu começar a entrar nesse mundo, eu vou começar a ver uma coisa que eu sei que não é real. Que tem pessoas que estão ali, que a gente conhece, a gente trabalha nos bastidores, a gente sabe. A gente tem pessoas que estão ali, que estão postando foto feliz e contente, mas por trás tentou se matar 2, 3 vezes. E a gente conhece casos assim. Né? Então, para isso não acabar virando mensagem, porque isso acaba influenciando a gente olha e isso aqui vai gerar um bom tópico de mensagem. Então, para não influenciar a mensagem, eu prefiro não entrar naquilo dali, não saber de nada que está acontecendo, né? Ficar isolado, do que ficar vendo coisas que eu sei que a maioria das vezes é tudo autopromoção da imagem, marketing. Igor, ela comentou, você vê esse negócio aí das redes sociais, a pessoa, quando ela posta, né, demais, realmente, quando eu olho, por exemplo, uma pessoa que posta muito, eu fico desconfiado que ela tem algum problema. Sim. Agora, quem está do outro lado, né, vendo, nossa, que fui viajar, porque estou num restaurante e tal, porque tira a foto do lado de um monte, sabe, 5, 6, 10 por dia. Aquela pessoa, a vida dela provavelmente não seja boa. Só que ela contamina as outras pessoas que não têm esse entendimento. Porque aquela pessoa que está olhando, se ela não tiver maturidade, ela vai se contaminar com aquilo, achando que a vida é uma porcaria e é só a vida da outra que é boa. Né? O grande problema de quem posta demais, quem age dessa forma, é que além de ela fazer mal para ela mesma, por estar tentando se enganar, ela contamina outras pessoas que se contaminam, quer dizer, que acabam passando por algum tipo de sofrimento que ela está passando. De forma ao contrário, porque ela está mostrando aquilo que ela não é. A comparação, né? Isso, aí acaba, hoje em dia, esse problema da depressão e da concorrência que existe entre pessoas, né? É terrível. E muito por falta da maturidade. Né? E daí você coloca tudo isso aí num pacote, dá o resultado que está acontecendo hoje aí, que tem pessoas aí com 30, 40, 50 anos que estão vivendo com o pai e com a mãe, né? E que dependem. Eu moro com a minha mãe, mas eu convido ela para morar comigo, tá? Porque ela tava sozinha lá, eu falei, pô, mãe, vem morar aqui comigo aqui. Não, mas eu também moro. Moro, mas assim, porque eu cuido da minha mãe. Mas, o que acontece? Daí tem uma insegurança, né? Uma dependência sempre do outro. O outro parece que é sempre melhor que você. Isso é terrível. Isso. A insegurança, né? Por exemplo, a pessoa, ela... Eu fico vendo, gente, isso aí é terrível, né? Eu só não vou ficar falando assim, porque dá a impressão de que a gente é perfeito, e não é, nós não somos perfeitos, ninguém aqui é, tá? Mas se eu começar a corrigir os outros, vai ficar chato, porque eu vou ter que ficar o dia inteiro fazendo isso com um monte de gente. Mas você vê, nego, já acorda, o meu café da manhã, bom dia. Ai, olha meu lanche, que lindo. Meu sorvete. Ninguém faz isso com ovo e farinha. Já viu alguém fazendo isso com ovo e farinha? Meu bolo de fubá. É só coisa chique. Ou seja, quer mostrar para as pessoas que tem. Eu não vejo uma outra explicação para isso. Se houver alguma outra explicação, me falem. Porque eu não vejo. Eu não vejo ninguém fazendo isso quando a coisa está ruim. Eu cortei o pé. Ninguém faz isso. É muito difícil. Mas a unha bonita mostra. Então, quer dizer, a gente tem que observar quais são as nossas motivações. E isso serve para o namoro, porque tem gente que quer namorar para mostrar para os outros que está namorando. Quer namorar para mostrar para as pessoas que hoje em dia quem é que tem status, quem é que tem popularidade? O camarada que está num relacionamento. Que quem não está não é aprovado por ninguém, não é assim que diz aí o mundo? Quem não está não é aprovado. Nem sempre. Às vezes a pessoa optou, né? Ou então as coisas não estão convergendo para aquilo dali. Mas não necessariamente a pessoa não está solteira porque não é aprovada. Ela está solteira porque justamente ela está vendo que tem um monte de gente que não tá dando.
né? Então, as redes sociais hoje, elas têm esse grande problema, que é você fantasiar algo. E a gente vê muito isso. No mundo real isso não é assim. No mundo real, quando a gente entra no mundo real, tem problema, tem dívida, é trabalho, é suor, né? É problema com o pai, é problema com a mãe, é na família, fulano que morre. É uma tristeza atrás da outra, é uma tribulação atrás da outra. Tem momentos de felicidade? Tem, claro que tem. Ninguém é 100% só problema, né? Mas a questão é, quando você faz aquilo, é para querer mostrar que você está fazendo? É uma benção, amém. Poxa, eu vou pregar na igreja fulano de tal. Show de bola, é uma benção, estou alegre. Mas tudo que você vai fazer, cara, tudo, exatamente tudo. Tossiu, tá na porta, tossi. Ai, que tosse. Esse tosse está terrível. Então, aí tudo tem que ter equilíbrio, gente. A gente tem que ser cristãos equilibrados, para a gente não acabar cair no vício. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 6,14. Tudo me é lícito, 6,23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se eu ficar um mês sem mexer no Instagram, eu fico bem tranquilo. Não vou entrar em paranoia, não vou ficar com como é que não dá overdose, não. Com quem fica muito tempo sem ficar com drogas. Abstinência de... Eu não vou ficar com nada disso. Bem tranquilo. Então é a partir daí que você vai ver se você é viciado ou não. Olha que texto bíblico magnífico. Olha que texto. A unha toda pintada. Olha os textos. Não é para mostrar os textos, é a unha, pô. É a unha que é para mostrar. Então posta a foto da unha, ao invés de ficar usando a Bíblia, né, para poder fingir que está mostrando um texto da Bíblia, quer mostrar a unha pintada, né? Então são essas coisas que eu vejo que são atitudes infantis. É pecado? Mas não é pecado, mas é infantil. E é muito infantil isso daí. Daqui a pouco fica lá com quase 30 anos solteiro, não sabe por quê. Uma pessoa bonita, mas uma pessoa que tem caixa vazia, né? Então olha só, ponto 6. O amor de vocês supera todas as limitações. Então, o amor, ela supera as limitações. Por exemplo, tinha, né, um líder lá onde eu congregava, lá no Rio, que ele é aleijado, né? Os movimentos aqui dessa perna aqui ele não consegue movimentar por uma queda que ele teve quando criança da janela lá. Mas casou com uma mulher que é pedagoga, pós-graduada em pedagogia, diretora de um colégio, inteligentíssima, nasceu dentro da igreja praticamente, desde pequena liderando as jovens e adolescentes. Eu trabalhei junto com ela durante anos e é casada com ele, eles são felizes da vida. Até hoje, mais de 15 anos de casado, e ele lá, aleijado lá, né? E ela o ama, não pode nem encostar nele que ela fica, né? Ou seja, isso é amor, vejo que é amor, que não está olhando ali as coisas, porque hoje o que a gente vê? O padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Não, você tem que namorar como é que ensina para o homem? Homem, você tem que namorar uma mulher que é solteira, sem filho, né? Bonita, geralmente tem que ser nova, né? E tal, beleza. E o que o mundo ensina para a mulher? Você tem que namorar um camarada bonitão, cheio da grana. É o que o mundo ensina isso. E aí as pessoas vão buscando esses valores e dificilmente acabam encontrando, porque encontrar um camarada bonitão, cheio da grana e homem de Deus é acertar na loteria esportiva, filho. Vai querer acertar na loteria. Esse padrão é uma das causas que mais leva ao divórcio, porque não é uma regra. Né? Não é uma regra. Mas geralmente, o homem que tem muito dinheiro, ele geralmente trai a mulher. Sim. Né? Porque ele é tudo fácil. Ele vai trabalhar, viaja, daí sai comigo, outra pessoa lá trai a mulher, e vice-versa. Isso que eu tenho visto hoje no mundo, como você tem falado, de várias pessoas que se encaixam nesse perfil aí que você falou ali, para homem e para mulher, e tem acontecido. Tem um caso ali, o que acontece? Eu já participei de vários congressos de casais, apesar de nunca ter sido casado,
né? Mas eu trabalhava lá, ajudava a carregar a cadeira, um monte de coisa, montava tudo, então eu ficava lá assistindo tudo que acontecia, né? As palestras e tal. Então o que acontece? Já tem testemunho de gente, de mulher que estava namorando com um cara, só que esse camarada não tinha tanta questão financeira como antes, porque ela queria manter o conforto dela. Só que ele tinha uma boa pegada, se é que você entende o que eu estou falando, né? E isso aí encantou a mulher, né? Pela pegada do cara. Só que ela queria também, além da pegada, ela queria, né? Um monezinho, né? E aí, o que aconteceu? Apareceu um rapaz cheio da grana. E aí que ela falou para ele: olha, eu estou em dúvida, eu não sei. Isso na igreja, tá? Eu estou em dúvida, não sei se eu te amo de verdade. Primeiro que ela não amava, que quem ama não fica com essa conversa fiada, eu estou em dúvida. Não tem esse negócio. Não sei para que lado nasce o sol. Pois é, que conversa é essa que eu estou em dúvida? Não tem isso que estou em dúvida. E aí, na verdade, ela não estava em dúvida. Na verdade, dos sentimentos dela. Ela estava com uma plena convicção de que ela queria o camarada, mas queria o dinheiro também. Queria o conforto que ela sempre teve e perdeu, né? Só que aí ela acabou ficando com o camarada do conforto. Só que o camarada do conforto é o camarada que trai, é o camarada que, como ele falou, fica com um monte de outra mulher, né? Isto não é regra, como o Rodrigo falou, isso não é regra. Mas na maioria das vezes isso acontece. Na maioria das vezes isso acontece. É só você conversar com uma menina de casa de prostituição, que eu já conversei com algumas meninas de casa de prostituição, que você vai ver o tempo inteiro ela falando: não tem homem aqui que não quer nem ter relação sexual, só quer falar da vida da esposa, falar não sei o que, falar não sei o que, né? A maioria de pessoas que vão por esses bordéis aí é tudo casado, né? E vão lá. Tu não viu? O Matheus falou no outro dia que chegou ali naquela sala lá de vapor lá, na sauna lá, sala de vapor. Na sauna, hoje eu estou esquecendo o nome de tudo, né? Na sauna lá, um monte de cara lá conversando: não porque eu trago minha mulher mesmo, não porque eu... É assim. Então, esses padrões são padrões que quando você traz para a igreja, acaba não dando certo. Por quê? Porque na igreja os padrões são diferentes. Qual é o padrão? Mulher virtuosa e homem que ama a esposa, como que chamou a igreja. A Bíblia não começa a colocar, né? Você tem que fazer um checklist, ó. Olho azul, né? 1,85 m. Não tem isso. A Bíblia trabalha com amor. Todo o princípio de um relacionamento é o amor. Todo o princípio. Começou a criar um monte de checklist, aí pronto, ele vai ficar, né, esperando no Senhor. Vai ficar esperando no Senhor, que é o que acontece. Então, ó, limitações, dicas para encontrar a pessoa certa, né? Evite frustrações com sabedoria. Frustração é a distância entre aquilo que espero e a minha realidade. Existe uma diferença entre a realidade e o sonho da Barbie da Disneylândia. Não adianta que você não vai encontrar nenhuma Barbie, uma pessoa perfeita, o tempo todo rindo para você, e não vai encontrar nenhum homem vindo num cavalo branco, né? Um cavaleiro maravilhoso. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que se você ficar esperando isso daí, aí vai ficar realmente, né, como todo mundo diz, pra titia. Até chegar uma idade que ele gosta de falar muito, né? Primeiro começa com o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Aí depois vai para o 70. Apressa-te, Senhor. Aí depois vai para as palavras de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Né? Já está tão desesperado que não vai sair mesmo. Melhor do que ficar solteiro, né? Ficar para titia. Então, se a pessoa ficar naquela imaginação esperando, né, aquele símbolo, né, aquele Apolo, aquela Barbie, não, isso não, vou falar igual o Padre Quevedo, isso não existe, isso é uma mentira, não existe, gente, porque todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem o seu jeito até chato de ser, todo mundo. Oi?
É isso aí mesmo. Todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem as suas chatices, todo mundo tem as suas manias, todo mundo tem a sua personalidade diferente. A beleza vai ser até um ponto inicial ali. Mas daqui a pouco se acostuma. Gente, você acha que mulher bonita não é traída? Mulher bonita não é traída? Claro que é. E um monte de vezes. E por muita gente. Assim como um homem também muito bonito é traído, é trocado. Né? Um homem com dinheiro também é traído, é trocado. Essas questões, né, do meu pensamento, da minha imaginação com a realidade é algo muito sério. Olha o que o Covid fez. O Covid ele colocou todo mundo dentro da sua caixinha. Gente que tinha dinheiro, cheio da grana, acabou perdendo tudo da noite pro dia. Então, e aí? Aí tu vai lá, não, esse cara aqui é bom partido, porque esse aqui vai me dar um bom futuro financeiro, não sei o quê. Aí vem, vamos supor que vem uma outra onda de Covid. E aí, o que acontece? O camarada perde tudo. Vai se separar? Vai terminar? Vai se divorciar por causa disso? A gente já falou sobre os princípios do divórcio. E não falei isso, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com doença. Tem a ver com ato técnico. E aí, para que vai fazer? E Jó? Você lembra de Jó? O homem mais rico do Oriente. O camarada tinha empresa lá de camelo, de boi, de ovelha, de tudo. Um homem mega empresário. Perdeu tudo da noite para o dia. E aí? Qual foi a primeira coisa que a esposa dele falou para ele? Ah, amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, não quero mais você. Você não me serve mais. Perdeu o dinheiro. Vou te dizer, casar com uma pessoa assim não é fácil não. Não é fácil não. Porque aí ela só te ama enquanto você sustenta ela. Olha aí, que amor lindo é esse. Ah, mas a pessoa assim eu não quero, gente. Então enquanto tá tendo dinheiro ela te ama. Aí no dia da escassez não te ama mais? Mas é isso que muita gente ensina. E é isso que ilude muitas pessoas, né? Então tem um camarada boa ali, que realmente vai me amar, mas ele é assalariado. Mas tem outro que é empresário, mas não é tão crente assim. Mas, pelo menos, eu não vou passar aquela necessidade. Aí faz essa escolha. Aí amanhã o camarada que era assalariado, Deus abençoe, ele coloca ele gerente de uma empresa. Mas é que a nossa sociedade também, né, Igor? Ela foi enganada. A gente foi enganado sempre desde criança. Porque tinha lá a menininha, o guri, né? Daí a menininha tinha um príncipe encantado, que era, cara, aquelas características que você falou aí, né? Daí, obviamente, se ele é príncipe, ele é rico, né? Ele é príncipe, ele é bonito, aquela coisa toda. Assim como eram as novelas, né? Só que daí acaba bem no casamento, cara. É porque você vê, na televisão é isso o tempo inteiro, cara. O que eu quero dizer é assim, ó. Aí aquela coisa linda, né? De repente acaba o final do filme ou o final da novela acaba com os dois casando, mas não mostra o pós. O pós é que é o é que acabou no final feliz ali, né? Isso, aquele final feliz, né? Só que daí você conviver com outra pessoa pelo resto da tua vida é uma coisa extremamente complexa. Sim. Não é fácil, é uma questão cultural, de casa onde nasceu, de lugar, aquela coisa toda, de mania, né? Então, assim, a gente foi moldado dessa forma. E o que vai sustentar um casamento diante de todas essas adversidades? É o amor. É só isso aí que salva. Se casar por beleza, o dia que a beleza acabar, acaba o amor. Se casar por dinheiro, o dia que o dinheiro acabar, acaba o amor. Se casar por popularidade, o dia que a popularidade acabar, acaba o amor. Mas se casar por amor, o amor nunca acaba. Pode até botar isso aí, eu inventei agora aqui. Inventei agora aqui, vou botar. Né? Então, esses são os princípios que norteiam o cristão. Imagina que eu sou pastor aqui de vocês, sou pastor da igreja, estou aqui pregando, irmão, vocês têm que aprender a amar a esposa, como que chama a igreja, você quer? Aí ela vai e pega um câncer, fica toda careca, tem que cortar os seios. Gente, mulher assim não dá, né, pô? Ela flor da idade não, aí careca e sem peito não dá, né? Aí eu vou e divorcio dela. O que vocês vão achar de mim? Eu vou começar a pregar sobre amor e perdão, não sei o quê. Assim, mas cara hipócrita isso aí, né? Trocou a esposa só porque ela pegou doença. Então você vê que uma coisa é o discurso, né? Uma outra coisa é a vida
que a vida ela não é igual a gente pensa, igual a gente imagina, igual a gente fica escrevendo lá nos nossos pensamentos da noite lá do Disneylândia. A vida não é Disneylândia. A vida não é assim. É que nós somos muito, como é que eu posso dizer, impressionados e copiadores da vida americana. Que a vida, o sonho americano é esse, né? Que é você namorar, noivar, casar, ter a sua casa, seu grande dinheiro, seus grandes bens com uma esposa bonitona e ela com aquele bonitão lá. Isso é uma vida americana. Você pode só ver nos filmes que é assim. Todo filme americano é assim. Então isso foi incutindo na nossa cultura também. Só que uma coisa é Estados Unidos, outra coisa é Brasil. E eu acho que você já percebeu que tem uma grande diferença, né? Uma coisa são eles, outra coisa são nós. E nem entre eles é assim, porque a taxa de divórcio dos americanos é de 80%. É de 80%. Eu já namorei uma americana, eu sei como é que é. A taxa de divórcio de lá, os status de lá, que a maioria das pessoas lá é tudo por status. Tudo por status, porque o americano é orgulhoso. Ele é muito orgulhoso da sua terra, da sua língua. Beleza, ok, mas chega a ultrapassar um pouco os limites. Né? Então, o americano ele é assim. E a gente acaba trazendo essa cultura americana para cá, e aí a taxa de divórcio para o brasileiro começa a aumentar também. Porque é tudo estereótipo, tudo estereotipado. Agora vai ver a taxa de divórcio dos japoneses, dos colombianos, que é o menor do mundo. O que a Colômbia tem? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a perceber. Né? Se a gente está trabalhando com princípios do mundo ou com os princípios divinos. O princípio divino é amor. E aonde tem amor, acabou. Você vê ali uma pessoa, uma mulher virtuosa, beleza. Você vê ali um homem de Deus que vai te amar, como que chamou a igreja, fechou. O restante, vocês dois vão buscando ao Senhor e Deus vai acrescentando na sua vida. Uma construção. É que as pessoas querem encontrar tudo pronto, ninguém quer ralar. Há muitas mulheres querem encontrar tudo pronto, já quer encontrar um rapaz maduro, pronto, né, com casa, carro, tudo certinho. Mas vai lá levar um tijolo também. Não nasci para isso. É complicado. É muito complicado. Vamos lá. Isso aqui era para falar domingo à noite, não é para falar isso aqui não. Oi? Pois é, né? Vamos lá, vamos orando. Não desperta o amor até que ele o queira. Tá. Para a gente finalizar, já deu 3 horas, né? Só mais 5 minutinhos. Entenda os tempos, né? A pessoa certa na hora errada é a pessoa errada. Não se engane, Eclesiastes 8:5. O sábio conhece o tempo e o modo de fazer cada coisa. Olha aí, Eclesiastes 8:5 fala isso, né? Então, conheça os tempos, né? Conheça o momento. Você está vendo aquela pessoa que ela não está bem com Deus ainda? Para que você vai se enfurnar com aquela pessoa? Para que você vai querer interagir com aquela pessoa? Né? Então espere um momento. E você também. Pô, acabei de sair de um relacionamento. Beleza. Me machucou muito. Eu vou entrar no outro agora para poder curar. Está errado. Está errado. Vai primeiro se curar em Deus. Vai primeiro buscar o Senhor. Vai primeiro se lavar. Jogar fora, né, todas as mágoas do passado. E aí sim você vai lá, né, se for dentro dos princípios que a gente acabou de falar, e vai entrar num relacionamento, né? Mas não, a pessoa não consegue ficar um mês sozinho. Não consegue ficar 2 semanas sem beijar alguém. Olha o vício, onde está a pessoa. Isso é vício. Sabe o que isso demonstra? Que ela não tem uma coisa que a Bíblia fala, que é domínio próprio. O que é o domínio próprio? Você consegue controlar os seus sentimentos. Não é o sentimento que te controla. É você que controla os sentimentos. Porque quando o sentimento te controlar, você vai agir por emoção e por impulsão, e não pela razão. Mas quando você domina os seus sentimentos, aí você consegue agir com racionalidade. E é o que a Bíblia o tempo inteiro fala sobre tudo, inclusive até Deus. Amar a Deus com todo o entendimento, fazer um culto racional, ter uma fé racional.
É o tempo inteiro. E não pela emoção. E não pelo achismo. Né? A pessoa está apaixonada. Não conhece, pô, nunca conversou com um cara, não sabe de nada. Né? Isso a gente mais vê. A pessoa fica apaixonada por aquele ator lá. Fica, né, muito demais. Né? O tempo inteiro. Né? E isso acontece até com gente aí com 20 e poucos anos de idade, pelo amor de Deus. Vamos lá. Estabeleça um guard-house, se é assim que se pronuncia, né? O que é isso? É guardar o corpo, ou seja, procure proteger os seus sentimentos. Procure ser sábio na hora das suas decisões, porque, gente, você acumular testemunho não é fácil. Não é fácil você acumular testemunho, né? Ou seja, toda vez que você for contar a sua história da vida amorosa, é só tristeza. Então, procure guardar. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela é muito ferida e ela não cura essa ferida, ela vai basear todas as escolhas dela com o parâmetro do último relacionamento dela. E aí isso daí não presta, isso daí não dá certo. Aí acaba dando não para todo mundo, não para todo mundo. Vai chegar um momento que ela não vai aguentar, ela vai acabar dando um sim. Só que ela pode acabar dando um sim para alguém que não presta. De maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Vai acabar dando sim para quem não presta. E aí todos aqueles nãos que ela acumulou, todos os nãos, acaba sendo tudo sim para aquele cara. Só que de repente aquele cara é o camarada errado mesmo. Só que ela ficou tão encantada que ela... Eu estou falando muito mulher porque a mulher é mais emocional que o homem mais racional. Ele é calculista. Né? Ele faz as coisas sabendo o que está fazendo. Né? Você pode ver que é muito difícil o camarada terminar um namoro e ficar lá chorando. É muito difícil isso aí. Ele acabou comigo, vou ficar triste 1, 2 dias, vou bola para frente e vou embora. E segue a vida. A mulher não, a mulher fica lá o tempo inteiro pensando naquela pessoa. Porque é mais emocional. Então tem que tomar cuidado com essas emoções. Por quê? Porque essas emoções ela pode acabar sendo aflorada às vezes no momento errado e com a pessoa errada. Então guarde o seu corpo, guarde os seus sentimentos. Que é o que o programa fala, né? Sobre tudo que você for guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Então guarde o coração. Não saia, né, de qualquer maneira. Primeiro, se limpe, né? Acabe com todos os traumas, porque se você ficar com trauma, não vai confiar em ninguém. Você vai se esquivar, vai vir até uma pessoa legal, não nasci para solteiro não, tô fora. Ou seja, criou um escudo tão grande que você não consegue discernir quem é bom e quem não é. Mas vai chegar um momento que vai aparecer alguém que vai te encantar. E aí, se você tiver ferido ou ferida, essa pessoa que te encantar e você abrir o coração, você vai despejar todos os sentimentos naquela pessoa. E aí aquela pessoa vai ter você aqui na palma da mão. Tudo que ela falar, que já acontece com muita gente da Rego, tudo que ela falar você vai obedecer. Ela vai conseguir te manipular. E aí é quando as pessoas falam assim, gente, como é que pode aquela pessoa? Ela não está vendo isso acontecendo. Não, mas ele vai mudar, acredito nisso. Quando casar, muda. Quando começou a manipulação, a pessoa não está mais agindo pela razão. E por último, seja a pessoa certa. A principal dica que vamos te dar hoje é: desenvolva em si o caráter de Cristo. Ou seja, qual é a melhor maneira que eu posso ver que eu estou preparado para alguém? Quando eu desenvolver o caráter de Cristo, os sentimentos de Cristo. Né? Se eu não estou olhando para alguém pelo que ela aparenta, mas pelo que ela é. Se eu não estou olhando o bolso dele, porque quando você olha o bolso, você está agindo, não vou falar aquilo, mas você sabe o que é, quem é que se vende por dinheiro, né? Então, quando começa a olhar o coração, ao invés do estereótipo, você está vendo em si uma libertação. Porque agora você vai olhar as pessoas de modo como Deus olha as pessoas. Teve um rapaz que falou uma frase para mim uma vez, quando eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade, nunca mais esqueci. Ele falou assim: olhe para as mulheres, que na época eu estava gostando da menina, mas estava olhando só a aparência. Ele falou assim: olha para as mulheres, não como mulher, mas como uma alma. Olha a alma dela.
Quando você passar a olhar e chegar dessa forma, você vai se sentir liberto disso tudo daí. Né? Porque isso é uma libertação, a gente está saindo do mundo, gente. E a gente está entrando para o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, eu desafio a qualquer um aqui a mostrar princípios materiais como base para um relacionamento. Não vai encontrar. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não vai ter nenhum princípio estereótipo nem material. Você vai ver sempre princípios na alma da pessoa, no espírito da pessoa. Esses são os princípios que a gente tem que notear. Porque se a gente for usar princípios materiais, o que é matéria? Matéria não é nada, matéria um dia vai passar. Materiais e estereótipos, a gente vai ficar batendo cabeça na igreja. Vai ficar batendo cabeça. Vai entrando, saindo, e a gente não vai saber o porquê que as coisas não acontecem. Porque Deus não vai negociar com você. Deus não vai negociar. Deus não vai negar a si mesmo para poder atender, como diz Tiago, os nossos deleites, a nossa carne. Né? Agora, Deus pode abençoar com pessoas bem financeiramente. Eu quero isso na minha vida, como quero na vida de todo mundo. E eu também não quero ver ninguém aqui andando com roupa velha rasgada. Né? Quero ver todo mundo aqui bem. Mas que isso não seja prioridade da nossa escolha para alguém. Né? Que a nossa prioridade seja o coração, seja a alma. Fazendo assim, independente do que acontecer futuramente, você já ama aquela pessoa, então nenhum vento, nenhuma turbulência vai abalar o casamento de vocês. Porque o que priorizou ali foi o amor, não foi nada estereótipo. Alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos orar.